Dependência química tem cura? Essa é uma pergunta que é feita com muita frequência, tanto por pacientes quanto por familiares, e que normalmente é uma pergunta que carrega um nível alto de ansiedade e de angústia com relação ao tema. Quando são os pais que estão fazendo essa pergunta, normalmente é porque eles escutaram em algum lugar que a dependência química é uma doença incurável, e aí a imagem que vem na mente dos pais é: puxa, será que eu vou precisar passar o resto da minha vida lidando com essa montanha russa de destrutividade que é um filho usando drogas? E essa é uma imagem bastante desesperadora. Por isso que é importante a gente aprofundar nesse tema. A dependência química ela tem cura. E a resposta mais honesta para essa pergunta é sim e não. Sim, a dependência química tem cura, por um lado, e não, a dependência química não tem cura, por um outro lado. E é importante a gente entrar nesse tema para que as imagens e expectativas, tanto do dependente quanto da família, com relação ao futuro de um processo de recuperação, fiquem o mais realistas possível. Primeiro, sim. Sim, a dependência química tem cura, no sentido de que os pais não vão precisar passar o resto da vida lidando com o uso de drogas de um filho porque ele desenvolveu um problema de dependência química. A dependência química ela tem tratamento e um verdadeiro processo de recuperação permite que tanto o dependente quanto a família levem uma vida totalmente normal e muitas vezes com mais qualidade ainda do que levavam antes do problema se desenvolver. Claro que isso exige muito trabalho e um longo processo. Afinal de contas, a dependência química ela não se desenvolve de um dia para o outro. Ela é um processo de adoecimento, assim como a cura, né, esse tratamento, também é um processo de recuperação, que exige muito trabalho e tempo. Uma boa notícia em cima disso é que os pais, quando é o caso de um filho que desenvolveu dependência química, têm muito mais influência e poder sobre um processo de recuperação do filho do que eles imaginam no primeiro momento. Quando os pais se propõem a se capacitar e a buscar tratamento de forma independente de o filho querer ou não ajuda, esse é um elemento que acelera muito um processo de recuperação. Quando fica só na mão do filho essa busca por tratamento, o processo é mais lento e normalmente gera mais destruição ao longo dele. Mas essa ideia dos pais buscarem tratamento e se capacitar independentemente do filho querer ou não é só uma das muitas ideias contraintuitivas que fazem parte do papel da família no processo de recuperação. Inclusive, foi com o objetivo de capacitar os pais nessas ideias contraintuitivas para a recuperação que eu criei o curso Filhos Sem Drogas, que você encontra o link na descrição aqui, com vários detalhes sobre o curso, para aqueles pais que querem acelerar o processo de recuperação de um filho. Então, quanto à angústia dos pais com relação a viver eternamente naquela montanha russa de emoções de destrutividade, ela só acontece quando a dependência química do filho está ativa. Quando o filho sai da ativa e entra num processo de recuperação, existe muito mais estabilidade, que é fruto do crescimento que um processo de recuperação exige. E pode saber, recuperação ou tratamento para dependência química é muito mais do que parar de usar droga. Exige muito crescimento e muita mudança, tanto por parte do dependente quanto por parte da família. Então, parar de usar droga é só o primeiro passo, que é conseguir dar o primeiro movimento de sair desse território da ativa para entrar no território da recuperação. E como eu falei, boa parte desse movimento inicial, essa mudança de território, fica nas mãos dos pais. E aqui eu me adianto um pouquinho, na verdade me adianto bastante até né, com relação a quem está iniciando num processo de buscar ajuda e de buscar recuperação da dependência química, mas não posso me omitir com relação a isso porque é o que é vivido por muitas famílias e muitos dependentes. É um processo que exige tanta mudança e tanto crescimento, ao ponto de que, quando você conversa com as famílias ou com os dependentes que tiveram a coragem e a persistência de seguir nesse processo de recuperação, encarar todas as mudanças e todo o crescimento que esse processo exige, eles chegam num ponto que conseguem até agradecer o fato de terem vivido a dependência química na família ou na própria vida. Eles não teriam crescido tanto e aumentado tanto a qualidade de vida deles se não tivessem passado pelo processo da dependência química. Isso é difícil de acreditar, mas eu garanto para você que é verdade. De alguma forma, eu acho que todo mundo já passou alguma experiência na vida, alguma experiência difícil na vida, que depois que essa experiência passou, que foi superada, e você viu um crescimento a partir dela, ou né, você consegue agradecer pela experiência difícil. Mas eu confesso também que toda vez que eu escuto um pai ou uma mãe ou um dependente falando que a oportunidade que foi ter vivido todo o processo de adoecimento e recuperação da dependência química, não é fácil de visualizar essa oportunidade, essa gratidão, tá? Mas ela é verdadeira. Então até aqui a parte do sim, tem cura. No sentido de que existe esperança,
de que os pais não vão precisar lidar com essa instabilidade, esse caos que é a dependência química o resto da vida, e as possibilidades para aqueles que têm paciência e persistência no processo de recuperação são muito boas. E falando da outra parte da resposta, que é não, dependência química não tem cura. Inclusive tem um lema conhecido na área de dependência química que diz que ela é uma doença incurável, progressiva e fatal. Isso é verdade também. A dependência química ela não tem cura no sentido de que o dependente químico nunca mais vai poder ter contato de novo com álcool, drogas, sem ativar novamente a sua doença. Não existe isso de voltar a beber socialmente ou de usar a substância, de preferência com algum controle. E esse é o grande sacrifício e adaptação que é exigido dele para que ele possa se manter num território de recuperação e possa levar uma vida normal, sem álcool e droga. E isso, é bom você ter a dimensão, é um desafio enorme, tá? Porque o sonho, tá? O maior desejo de todo dependente químico, seja da substância que for, é conseguir usar a sua substância de preferência com algum controle. É conseguir ficar só com a parte boa daquilo, sem toda a destrutividade que ela traz junto. E esse sonho, né, esses pensamentos da possibilidade de usar com algum controle de novo, vai assombrar o dependente químico por muito tempo. Tá? E vai sempre ser uma ameaça ao processo de recuperação dele. Uma boa imagem para isso é usada muito nos grupos de mútua ajuda, alcoólicos anônimos, narcóticos anônimos, que é a imagem da vela, de que a dependência química é como uma vela. Quando você entra em recuperação, você apaga a vela e ela para de queimar. E se você deixar ela guardada num cofre durante 20 anos, ela não vai retomar o tamanho original dela, não se reconstitui, mas também não continua queimando. Mas se o dependente químico volta a usar droga, mesmo depois de 20 anos, ele acende novamente essa vela. E ela volta a queimar do mesmo ponto onde tinha parado. Então, essa é uma boa imagem dessa ideia do que é a dependência química não ter cura. E, no fundo, o grande obstáculo e desafio, e ao mesmo tempo a grande oportunidade da recuperação, está muito além do fato ou do parar de usar drogas, mas sim em toda a mudança que precisa ser feita para que ele consiga manter isso estável ao longo do tempo. Então, o dependente químico precisa mudar amizades, lugares que frequenta, hábitos de vida. Ele vai precisar lidar com emoções que ele nunca teve a oportunidade de lidar. Vai passar limpo vários aspectos da própria vida que estavam esquecidos. E tudo isso faz parte do processo de recuperação. Ele é um trabalho de autoaprimoramento e de crescimento constante. E a família, por sua vez, também. Vai precisar mudar as formas de se relacionar que foram moldadas ou compatíveis com a dependência química. Vai precisar se haver, lidar com questões familiares que ficaram de lado porque estava toda a atenção voltada para a dependência química do familiar. Questões individuais dos familiares também vão vir à tona para que sim. Então, assim, tem muito trabalho de autoaprimoramento, que é difícil, mas ao mesmo tempo é o que traz, é o que carrega a grande oportunidade escondida, né, nessa, entre aspas, maldição que é o viver um problema de dependência química ao longo da vida. Então, a dependência química não tem cura, no sentido de que não dá para voltar a beber ou usar droga socialmente ou com controle, depois que a dependência química se desenvolveu. Então, precisa tirar definitivamente o uso de substâncias da vida. E tem cura no sentido de que, a partir do momento que a pessoa e a família conseguem sair do território da ativa, entrar no território da recuperação, as coisas vão muito bem. E para fechar, eu arrisco dizer que a dependência química não só tem cura nesse sentido, como também pode representar a oportunidade de cura para outras questões fundamentais, individuais e familiares, que ficariam desassistidas a vida toda se não fosse ela. Um abraço e até a próxima.